Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Até por enquanto meu dia tá indo mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Não, né? Tipo, pro dia acabar, pra eu ter um dia bom, o dia tem que acabar bom, né? Então não adianta eu chegar e E- falar, meu dia tá sendo muito bom. Daí que vai acontecer ah, alguma coisa. Professora, você viu a foto do Aislan? do Island? Só olha a foto que ele colocou. Não vi? O Aislan tá me copiando, só olha aqui a minha foto de perfil nova. Tô Sou vendo. eu com a minha cachorra. Ah, é? Me diz Sou eu com a minha uma nova coisa. cachorra. Quem que entrou com Lord Dark é o Eduardo? Letícia, tá usando a conta do irmão. Não, não, tipo assim, eu já até me acostumei com o nome de todo mundo. Tipo, tem a conta da mãe da Isa, tem as contas da Letícia, cara, tem um montão de coisa. Hum, Um montão de nomes, tipo, que eu já decorei já até os nomes, né? mas a Letícia não tá aparecendo aqui. Não tá? Olha ali. Acho que ela caiu. Professora, eu acho que o meu Google Meet também tava dando problema. Tipo, conexão, servidor não tá, mas eu não caí nenhuma vez hoje. Mas eu acho assim que é muita gente, né? Por isso que tá dando essa sobrecarga no É que, aplicativo. tipo assim, professora, tu se lembra no começo? Que eu acho, Aham. cara, que no começo era a escola particular, de agora todo mundo usa. Até Sim. hoje não me esqueço, a primeira vez que eu participei da reunião. Ai, ai. Meu cachorro é mais bonito. Não, professora, e pior, professora, que a minha cachorra é exatamente igual essa aqui da foto. Ah, É é? exatamente igual, É um tirando a cor. paulistinha? É Fox Paulistinha. Professora, essa cadela comeu os frangos do meu pai. Comeu os frangos dele. Oi, Laura, tudo bem? Que isso, Laura? Tá com Oi, sufoco? prof, bem e você? Tudo bom? Tô cuidando da minha prima aqui. Ah, é? Tô ouvindo uma vozinha de criança. Ô, Laura, Aí, pergunta. ó. Laura, pergunta. Quantas colheres de Nescau você colocou no Todd da criança? Duas, mas era um copo grande. Ah, Duas tá. rasas. Vocês só estavam indo hoje na outra aula, gente? Tá faltando alguém? Deixa eu ver. Eu acho que o senhor tem coisa exatamente igual. Tirando a Isa, que eu acho que não tava. Tá, então vamos começar, né? Não vamos ficar Vamos esperando, que lá. hoje nós temos matéria nova hoje. Vocês já conseguiram dar Professora? uma olhadinha no trabalho? Sim, eu tô na 3. Tô fazendo a 3 agora. Tá. Não, eu dei o É pra prazo. amanhã, né? Não, Ai, meu Deus. eu dei, É pra quarta-feira. eu dei o prazo até quarta. Tá, Laura? Então quer dizer que amanhã eu já vou conseguir talvez enviar pra você. Quarta, quinta, gente. Pode ser até na quinta. Sem problemas. Tá bom? Tem que ser essa semana, até quinta. Não pode passar de quinta, que é o último dia que a gente tem aula da semana daí. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos mudar de unidade, né? Na unidade não, de capítulo lá na nossa apostila. Nós vamos entrar no capítulo 8 e nós vamos falar sobre estatística e probabilidade. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar dentro da estatística e probabilidade são conceitos relacionados a tabelas. Mas antes de a gente dar início, propriamente dito, nesse conceito relacionado a tabelas, que é tabelas de frequência e intervalos de classe, a prof vai recordar alguns conceitos dentro da estatística com vocês, porque eu acredito, como a gente fez essa mudança de material, esse conteúdo era trabalhado no nono ano. E agora, essa parte introdutória ali, que na verdade a gente já estuda um pouquinho em outras séries, ela ficou no livro do oitavo, na apostila do oitavo. Mas, para dar uma sequência legal para vocês, eu vou fazer uma revisão, assim, bem rapidinho, sobre alguns conceitos que nós vamos usar dentro agora dessa matéria que a gente vai estudar, para vocês se situarem melhor, ok? Mas vocês vão ver que a maioria dos conceitos nós já trabalhamos em outras séries. Tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar na apostila, da página 132 à página 137, se a gente conseguir, né, chegar lá, se der tempo.
porque são vários conceitos. Então, gente, estatística. A estatística já não é uma novidade para nós. O que é a estatística? A estatística é um ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados, com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos, entre outras coisas. Então, prof, quando que nós estudamos estatística? Toda vez que a gente fez uma análise de gráfico, uma análise de tabela, ou a construção de um gráfico, a construção de uma tabela, nós estamos trabalhando com estatística. Tipo aquelas... esse ano a gente não conseguiu fazer, né? Mas em alguns anos atrás a gente fazia... quando o professor pede para vocês fazerem uma pesquisa numa outra sala, fazer uma entrevista com outros alunos a respeito de um assunto. O professor Elisandro que gosta de fazer bastante isso. Então, isso é tipo uma coleta de dados. Então, você está trabalhando com a estatística nesse conceito. Por quê? Primeiro, vocês montaram o que vocês iam perguntar, né? O que a pesquisa que vocês iam fazer. Depois, vocês foram até a sala, entrevistaram as pessoas e, por fim, organizaram e interpretaram esses dados para ter uma resposta sobre a tua pesquisa. Então, isso, gente, isso é fazer pesquisa estatística. No nosso cotidiano, é muito comum... Ai, pede para chamar de novo, por favor. A Natália. Então, no nosso cotidiano, é muito comum essa questão da estatística. Principalmente, nós que estamos vivenciando, né, essa questão da pandemia. Se vocês estão acompanhando os jornais, todos os dias eles apresentam um gráfico demonstrando como está a situação da pandemia, não só no Brasil, como em outros países, no mundo no geral. Então, isso é estatística, é a pesquisa, a coleta, a análise, a organização e a interpretação dos dados que são nos passados. Então, a estatística tem essa função de organizar, de interpretar e de representar da melhor forma possível para que qualquer pessoa veja aquele dado que está sendo apresentado ali e consiga entender a mensagem que ele quer passar, ok? Então, a estatística é uma ferramenta matemática muito utilizada em vários setores da sociedade, organizando dados de pesquisa e apresentando informações claras e objetivas, que foi aquilo que a prof acabou de falar para vocês. Nos mais variados campos, ela está presente para ajudar a solucionar problemas e determinar um rumo de ação a ser tomado. Qual posição eu devo tomar em função desse dado que foi apresentado? Eu devo continuar nesse mesmo procedimento? Eu devo mudar? Eu devo melhorar alguma coisa no meu agir para melhorar a questão da minha pesquisa ali, né? Do assunto que eu estou tratando. Por exemplo, empresas, elas lançam pesquisas antes mesmo de fazer um produto. Por quê? Porque elas fazem uma pesquisa para ver o que o cliente dela quer. Ou ela vai lançar um produto, ela pega um grupo de pessoas e para fazer a demonstração desse produto. E dentro dessa demonstração, ela vai coletar os dados, as ideias que as pessoas vão propor, se é interessante, se não é interessante, os pontos positivos, os pontos negativos, o que poderia estar melhor, o que poderia diminuir em relação àquele produto, a embalagem, tudo mais. Então, eles fazem o quê? Essa análise estatística, depois, claro que eles contratam uma empresa para fazer isso, né? Depois essa empresa vai coletar esses dados, fazer a análise desses dados, as interpretações e passar para a empresa lá que contratou ela, o que foi obtido nessa pesquisa, o que o público, né, o que aquele público tal achou do produto. Às vezes, a empresa nem chega a lançar o produto porque a pesquisa foi aquém do que ela esperava, ou ela melhora o produto dela e lança um produto já um pouco diferente daquela ideia inicial. Então, é muito, muito mesmo utilizado. Na questão das eleições também, né, tem muita estatística envolvida. Às vezes, é claro que a gente tem que saber de onde considerar para que a gente não seja enganado e leve a ter uma opinião sim, errônea em relação a determinada situação. Porque vocês sabem que pode acontecer isso, né? Tem gente de má fé que usa essas pesquisas para inverter até resultados de eleições e coisa e tal.
Mas são tudo, por isso que a gente tem que pegar uma pesquisa de um instituto que seja reconhecido. Por isso que sempre que eu falo com vocês, quando a gente vai analisar dados, gráficos de tabela, você tem que ver de onde que saiu aquela pesquisa. Se é algo que tem um valor, né, porque é um instituto reconhecido ou não. Então, você não pode acreditar em qualquer coisa que você leia sem ter uma referência de onde saiu aquele comentário ali, aquela pesquisa, no caso do que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, gente, dentro da estatística, nós temos alguns conceitos que são bastante interessantes para nós recordar. Então, o primeiro conceito que a gente tem é a população. O que é a população? É o conjunto de pessoas, o conjunto de objetos, coisa e tal, que a gente vai, onde a gente pretende fazer o nosso estudo. Tá? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa lá na Escola Saber. Então, a Escola Saber como um todo, a escola ali, a comunidade escolar como um todo, é a minha população. Então, toda a minha escola é a minha população. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, por exemplo, a população de Cascavel. Vou fazer uma pesquisa na cidade de Cascavel. Então, toda a população, todas as pessoas que formam Cascavel, né, que moram em Cascavel, são o quê? Fazem parte da minha população. No entanto, nem sempre é possível a gente fazer a pesquisa que abranja toda a população. Então, o que a gente faz? O que os analistas fazem? Eles programam para fazer a pesquisa com uma amostra dessa população, uma parte dessa população. Então, eu falei que a nossa população era a escola toda, mas nós vamos fazer uma pesquisa somente com uma parte. Então, nós vamos escolher uma amostra da nossa população para fazer a pesquisa, porque nós não temos tempo hábil para trabalhar com todos da escola. Então, aqui, a amostra, então, é uma parte, um subconjunto que é retirado dessa população, por exemplo, no Cascavel, né? Fazer a pesquisa da população do bairro Parque São Paulo, na cidade de Cascavel. É apenas uma parte da população da cidade, não é? É só um pedacinho da população da cidade de Cascavel. Então, é um subconjunto. Se eu pegar só, nessa nossa situação hipotética aqui, uma pesquisa que eu vou fazer em Cascavel, pegar só as pessoas que moram no bairro Parque São Paulo, que é ali onde tem a nossa escola, então, eu vou estar pegando o quê? Uma amostra dessa minha população, subconjunto da minha população. Além da população e da amostra, que é uma parte dessa população, a gente tem as variáveis. O que é uma variável dentro de uma pesquisa? É aquela característica que eu quero pesquisar na minha população, que eu vou estudar. Por exemplo, aqui no caso da cidade que a gente está falando. Qual a quantidade ou a proporção de pessoas acima de 60 anos que residem no bairro Parque São Paulo? E ainda depois a gente pode querer saber qual é o percentual deles que são casados, solteiros, né, separados, que nasceram ou não no Brasil. Então, essas são as variáveis de uma pesquisa. Por exemplo, na nossa pesquisa na escola, a gente poderia fazer uma pesquisa sobre a festa no final de ano. Qual a opinião das pessoas em relação ao como que a gente fala? Ao tema da festa de final de ano da escola. Então, nós vamos montar de toda a escola, a gente vai montar uma amostra, né, pegando alunos de todas as turmas, vamos dizer assim, e pedir qual que é a opinião dele a respeito do tema para a festa. É claro que esses temas já vão estar, vamos dizer assim, pré-selecionados, vamos pôr lá 5, 6 temas, e dentro desses 5, 6, cada pessoa dessa minha amostra vai dar uma sugestão. Então, nós já vimos aí o que é a população, a amostra e a variável, que é aquilo que eu vou pesquisar, o que eu vou estudar dentro da minha amostra ali na população, certo? Essas variáveis, gente, que é o que nos importa bastante, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Nós temos as variáveis qualitativas. Qualitativa é o quê? É o que qualifica. Então, essas variáveis qualitativas são características que não possuem valores quantitativos, ou seja, eu não posso enumerar. Por exemplo, o estado civil de uma pessoa, a nacionalidade, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o nível de escolaridade, a etnia, dentre outras várias variáveis qualitativas que a gente tem. Então, qualitativas são aquelas variáveis que a gente vai
categorizar, tá? A gente vai classificar o indivíduo. Então, representa uma classificação. Por exemplo, vocês estão no ensino fundamental. Então, o 9º ano é um nível do ensino fundamental. E fundamental, qual nível do fundamental? Do fundamental 2. Nós temos lá ensino, educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, que é ensino médio, que fazem, esses 3 últimos que eu falei, fazem parte da educação básica, e nós temos o 3º nível, que seria o quê? O ensino superior. Então, nós categorizamos cada nível escolar. E o estado civil? A pessoa é casada, é solteira, é desquitada, amaziada, vamos dizer assim, e uma dessas categorias, viúva, por exemplo, pode estar incluída em um desses itens. Então, eu estou o quê? Classificando a pessoa de acordo com determinada variável que eu estou pesquisando. Essa variável qualitativa, ela pode ser dividida em 2 conjuntos. Em outras 2 subclassificações, vamos dizer assim. Nós temos as variáveis qualitativas nominais, que é quando eu não ordeno essas categorias, né? Não tem uma ordem, não existe uma ordem dentro das categorias que eu estou pesquisando. Por exemplo, sexo, cor dos olhos, se é fumante, se não é fumante, doente, se a pessoa é doente ou ela é sadia, se a pessoa tem olhos, tem cabelos castanhos, loiro ou ruivo, vamos dizer. Então, eu vou fazer o quê? Eu tô nomeando, variável nominal, tá? Eu não consigo ordenar. Eu não consigo dar determinar uma ordem. A pessoa, primeiro cabelo ruivo, segundo cabelo castanho. Não existe isso. É um nome só. A pessoa é fumante ou não é fumante. Não é meio fumante ou inteiro fumante. Não tenho como dar uma posição para isso. Então, variáveis nominais, que são relacionados a dar nome para coisa que eu não posso ordenar, certo? E aí nós temos as variáveis ordinais, que já são aquelas que podem ser ordenadas. Eu posso colocar essas minhas categorias em ordem. Por exemplo, o nível escolar. A pessoa está no 1º, no 2º ou no 3º grau. Certo? Estágio de uma doença. A pessoa está no 1º nível, no 2º nível, no 3º, no 4º, e assim por diante, Prof, né? Oi. o Enzo tá querendo entrar. Mas ele não pediu. Vocês escutaram algum barulhinho? Não, ele... Aqui, eu vou ler. Prof, não tô conseguindo entrar, fica dando erro. Tá, vou mandar o link de novo para ele. Vou mandar tudo até isso aqui para ver se ele consegue. Ah lá, agora ele veio. Cadê? Agora sim. Bom dia, Enzo. Então, ó, as qualitativas a gente está, então nós temos as nominais e as ordinais. Então, tudo que eu posso colocar uma ordem é ordinal. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa e vou fazer uma observação num período de tempo, vou observar na 1ª semana, 2ª semana, 3ª, 4ª semana. É uma ordem, estou colocando uma ordem. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de novembro, dezembro e assim por diante. Também estou colocando uma ordem. Então, essas são variáveis que são ordinais. Segue uma determinada ordem. Além das variáveis qualitativas, nós temos as variáveis quantitativas. O que são variáveis quantitativas? São aquelas variáveis que podem ser mensuradas, ou seja, podem ser medidas. Por exemplo, o tempo, massa de uma pessoa, a idade, o número de pessoas de uma família, número de alunos de uma escola, a população de uma cidade, a altura da pessoa. Então, são coisas que eu consigo medir, eu consigo mensurar, eu consigo representar com um valor numérico. Geralmente, essas variáveis quantitativas, elas têm uma unidade de medida associadas a elas, tá bom? Então, nós temos também, dentro das variáveis quantitativas, 2 tipos muito importantes de variáveis, que são as variáveis quantitativas contínuas
Nós já falamos uma vez sobre isso. O que são as variáveis contínuas? São aquelas variáveis que eu coloco um número e é resultado de uma medição. Então, eles podem, porque é uma medida, eles podem assumir o quê? Valores decimais, valores de números que não sejam somente inteiros. Então, porque eles assumem um intervalo, um espaço de medida. Então, por exemplo, do 1 até o 2, do 1 até o 10. Então, nesse intervalo, eu tenho o que ali? Vários números decimais também. Então, as medidas, as variáveis quantitativas contínuas são aquelas variáveis que eu posso atribuir valores que envolvam números decimais, valores decimais, porque é um intervalo que eu vou medir. Então, como, por exemplo, a massa de uma pessoa, a altura, o tempo, pressão arterial, idade, tem 6 anos e meio, daqui 10 anos e meio, daqui 10 anos e 10 meses, coisas assim. Eu consigo representar não somente por um número inteiro. Essas são as contínuas, continua, pensa nisso, continua. E nós temos as variáveis quantitativas discretas, que são aquelas, gente, que só podem ser medidas, só são avaliadas através de números de contagem, ou seja, números inteiros. Como, por exemplo, o número de filhos de um casal, o número de animais que você tem na sua casa. Eu não tenho um cachorro e meio. Ou eu tenho um cachorro, ou eu tenho 2, certo? O número de bactérias dentro numa plaquinha de análise. O número de gols que um time faz. Um time faz 3 gols, não faz 2 gols e meio, ele faz 3 gols, certo? Entre várias outras situações que a gente tem, que a gente usa o quê? Variável quantitativa discreta. Então, quando for discreta, é resultado de contagem. Então, eu só posso usar números inteiros, ok? Quando se falar de medidas, né, medição, que eu posso atribuir um valor decimal, são variáveis quantitativas contínuas. Então, eu posso usar números decimais, massa, tempo, altura, pressão, várias outras coisas, ok? Alguma dúvida até aqui? Bastante teórico. Gente, essa partezinha da matéria não tem na apostila de vocês, porque subentende pela sequência do conteúdo que vocês já tiveram isso. Eu não lembro se a gente trabalhou todos esses conceitos. Alguns aqui eu sei que a gente trabalhou, sim, em outras séries, lá no 7º ano, se eu não me engano, e no 8º um pouquinho. Mas eu quis trazer para ter esse relembrar, né? Para a gente recordar e aquilo que não foi trabalhado, vocês terem uma noção do que é. Então, se vocês depois quiserem assistir a aula, copiar esses conceitos lá na apostila, no caderno de vocês, é interessante. Agora, vamos entrar no que a gente quer trabalhar, o que a apostila está nos propondo, que são as tabelas. Nós já estudamos muito, né? Tabelas. Mas fazendo o quê? Fazendo análises e interpretações de tabelas e de gráficos também. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a construir uma tabela de frequências. Prof, o que é uma tabela de frequência? Uma tabela de frequência é uma tabela, né? Uma forma de organizar, analisar os seus dados e determinar números. A frequência em que cada dado que apareceu na sua pesquisa é solicitado, é referenciado. Então, daqui a pouquinho eu vou explicando cada detalhezinho para vocês. Então, vamos lá. Iremos, através de um exemplo, construir uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa de uma variável. Já vou definir para vocês o que é cada coisa, tá? Então, vamos lá. Exemplo. As pessoas presentes em um evento automobilístico, foi feita a seguinte pergunta. Qual a marca de carro preferida? Então, gente, aqui, vamos analisar. Qual é a nossa população nessa pesquisa? São todas as pessoas que participaram do evento automobilístico. Mas essa população era grande. O que fez aqui a nossa pesquisa? Ela fez a pesquisa com um grupo dos participantes que estavam lá. Então, foi escolhido o quê? Uma amostra. E essa amostra era composta por quem? Pelo Pedro, Bruna, Anete, Paulo, Cecília, Manuel, tal. As pessoas que estão sendo referidas aqui. Então, dessa minha população, escolhi uma amostra. E qual é a variável da minha pesquisa?
a marca preferida de carro dessas pessoas. Vamos lá. Então, nós temos aqui que o Pedro diz que prefere Ford, o Carlos, a GM, o Antônio, a Fiat, o Pedro, Ford, Bruna, Peugeot, Fred, Volks, Márcio, Volks, Alicia, Renault, Anete, Ford, Sérgio, Fiat, Marcelo, GM, Meire, GM, Célio, Volks, Rui, Fiat, Geraldo, Volks, Lia, GM, Manuel, GM, Cláudia, Volks, Rita, Ford e Fabiano, Renault. Essa foi a pesquisa realizada nessa amostra. Agora, construa uma tabela de frequência para melhor dispor os dados. Eu trouxe aqui para a gente já uma tabelinha montada. Dentro dessa tabela, nós vamos primeiramente ordenar as marcas que nós temos citadas ali na nossa pesquisa. Então, me ajudem lá. Ó. Eu trouxe até a tabelinha em miniatura aqui para a gente não ficar voltando. Então, nós temos aqui Ford, certo? Nós temos GM, nós temos Fiat, nós temos Peugeot, a minha letra ficou horrível aqui, né? Nós temos, vamos marcar aquela que já foram. Fiat já foi. Nós temos Volks. Nós temos, além do Volks, nós temos o quê? Renault, né? E eu acho que agora só falta uma. Qual que tá faltando? Não. Tá faltando alguém? Me ajudem. 1, 2, 3. Volks, Renault. Ford já tá ali? Ah, faltou a Ford. Ah, não, Ford é o primeiro. GM, Nissan. Aqui, ó. Nissan. Vocês estão aí ainda, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá. Sim, prof. Então, gente, ó, já selecionei a minha variável, que é a marca do carro, né? Tá aqui, ó, marca de carro preferido em um evento automobilístico. Agora, o que é a frequência? É o nosso primeiro conceito que nós vamos trabalhar. Gente, frequência ou frequência absoluta é a quantidade de vezes que cada marca foi citada, tá? No caso aqui dessa pesquisa. Então, a frequência em uma tabela de frequência é o número de vezes que o seu dado foi referido. Então, esta frequência, nós vamos contar aqui. Ford, quantos preferiram Ford? Então, nós temos um Pedro aqui. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas escolheram a marca Ford. Então, a frequência absoluta ou simplesmente frequência do Ford é quanto? É 4, tá bom? Agora lá, GM. Quantos preferiram GM? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas entrevistadas escolheram a marca GM. Agora vamos para o Peugeot. Peugeot, deixa eu achar Peugeot aqui. 1, que vai ficar ruim agora, né? Deixa eu fazer um tempo. 1, aqui não. 2, 3, somente 3 pessoas escolheram Peugeot. Se vocês acharem mais algum aí, me avisem. 3 pessoas. Opa, aqui. Eu pulei a Fiat. Fiat. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, somente. Opa, tem o Rui aqui também. 3. 3 escolheram Fiat. Agora, Volks. Nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5 pessoas escolheram Volks. Renault. Renault, aqui não tem nenhum, aqui tem 1. Renault.
2. Somente 2 escolheram Renault, certo? E Nissan, se vocês olharem pelos meus rabiscos aqui, vamos ver que só tem uma pessoa, né? Que foi a Ana que escolheu Nissan. Então, gente, isso aqui é a frequência. Então, a frequência de pessoas, né, que gostam de Ford, 4, GM 6, Fiat 3, Peugeot 3, Volkswagen 5, Renault 2 e Nissan 1. Aqui, deixa eu colocar total. Agora, nós vamos ver quantas pessoas formam a nossa amostra. De que maneira? Contando o número de pessoas que nós temos aqui, que tem que ser exatamente igual à soma das frequências absolutas ou da frequência simples que nós temos aqui. Então, aqui vai dar 10, 13, 16, 21, 21 com 2, 23, 24. Então, nós temos aqui o total de 24 entrevistados. Vamos ver se bate? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Beleza. Então, frequência, ou frequência absoluta, é o número de vezes que a sua variável é citada, né? Que o elemento da sua variável é citado, ok? Deixa eu ver se agora que sai essa. Agora, nós vamos calcular a frequência acumulada. Deixa eu tirar a frequência relativa. O que é a frequência acumulada, gente? Frequência acumulada, eu vou juntar os intervalos de cada marca. Então, por exemplo, a frequência acumulada de pessoas que preferem o Ford é quanto? Quantas pessoas preferem Ford? 4. Só tenho 4. Qual é a frequência acumulada de pessoas que gostam de Ford e GM? Quantas pessoas gostam de Ford e GM? Então, vai ser 4 mais 6 dá 10. 10 com 3 dá 13. 13 com 6 dá 16. Com 3 dá 16. 16 com 5 dá 21. 21 com 2 vai dar 23. E 23 com 1, 24, que é o número de votos que a gente teve dentro dessa pesquisa. Certo? Eu quero tirar minha tabela aqui agora. Deixa eu ver se sai. Isso. Deixa eu apagar ali para a gente ter. Todo mundo entendeu o que é a frequência absoluta ou simplesmente frequência e a frequência acumulada? Sim ou não? Galera, falem comigo, por favor. Vamos, pessoal? Ok. Tá tranquilo até agora? Uhum. Tá, gente, frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a relação entre o número, a frequência absoluta de um dado em relação ao total de dados coletados. Então, ó, a razão entre a frequência absoluta e o número total de elementos do conjunto. Quantas pessoas dentro das 24 gostam da marca Ford? São 4 de 24. Então, eu vou fazer o quê? A razão, a comparação entre essa quantidade inicial ali, que é o 4, e o total dos dados que eu coletei na minha pesquisa, na minha amostra. A frequência relativa, ela é dada geralmente em porcentagem, tá? Então, geralmente porcentagem. Como que eu faço para calcular isso? Então, frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido pelo número total de elementos da minha amostra vezes 100. Ou seja, no caso aqui Ford vai ser 4 dividido por 24 vezes 100. Que vai dar quanto? 4 e 24. 4 dividido por 24 vai ficar 1/6. 4 vezes 100 vai dar 16,67% aproximadamente. Então, essa frequência relativa aqui, 16,67. Agora, GM, quantas pessoas? 6 pessoas de 24 vezes 100. Então, 6 dividido por 24 vezes 100, que no caso 6 dividido por 24 é 1/4, né? Que vai dar quanto? 25%. Então, agora lá, 3 de 24. Pensa comigo, gente. Se 6 de 24
deu 25%, 3 de 24 vai ser quanto? Aqui não é o dobro? 6 não é o dobro de 3? Então, vamos usar aqui um pouquinho de... Vamos facilitar nosso trabalho. Então, a metade de 6 é quanto? É 3. Então, a metade de 25% é quanto? 12,5%. Então, 12,5% das pessoas preferem a Fiat. A mesma coisa aqui na Peugeot. Eu tenho 3 de quanto? 3 de 24 vezes 100. Quanto que é 3 de 24? Também 12,5%. Não estou entendendo. Faz a conta. 3 divide por 24 vezes 100. Tá bom? 3 vezes 24 vai ficar 1/8. 100 dividido por 8 é 12,5. Vezes 1, 12,5. Se não consegue fazer assim, usando somente a lógica, faz o quê? Faz a continha que vai sair no mesmo resultado. Agora a gente tem quanto? Volks, 5 de quanto? 5 de 24. Então, 5 de 24 vezes 100. Então, 5 dividido por 24 vai dar 0,2083 vezes 100. Então, nós vamos ter lá 20,83% aproximadamente. Agora, 2 de 24. 2 de 24 vezes 100. Então, isso aqui é uma razãozinha simples que a gente já está acostumado a fazer, né, gente? Vezes 100. Opa. Vai dar 8,33% aproximadamente. 2 dividido por 24. Isso. 8,33% aproximadamente. E aí, 1 de 24. Poderia usar a forma mais simples, pegar 8,33 e dividir por 2, porque 1 é a metade de 2. Nós vamos calcular aqui na calculadora. 1 dividido por 24 vezes 100. Vai dar aproximadamente 4,17%. Aproximando, tá? Porque dá 4,166666. Então, arredondando, fica aproximadamente 4,17. E o total dessa frequência relativa é quanto? Quanto que eu tenho que somar? O 100% dos meus dados. Então, se eu somar isso aqui, vai dar quanto? 100% dos meus dados pesquisados. Ok? Então, ó, frequência simples ou frequência absoluta é o número de vezes que um dado aparece na sua pesquisa. Frequência relativa é a razão entre o número de vezes que esse dado aparece em relação a todos os elementos do seu conjunto, a toda a sua amostra, tá bom? Vezes 100, porque você quer isso em porcentagem. Agora, a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa, gente, ela tem o mesmo conceito da frequência acumulada, ou frequência absoluta acumulada, que é o quê? Ó, Ford, quantos por cento das pessoas entrevistadas preferiam o Ford? Qual a frequência acumulada? 16,67%. Agora, que gostam? Qual a porcentagem de pessoas que gostam de Ford e GM? Então, eu vou ter que fazer o quê? Somar 16,67 com 25. 25 mais 16,67. Vai dar quanto? 41,67%. A frequência acumulada, Fiat, Ford, GM. Então, vou somar 41,67 com 12,5. Mais 12,5, que vai dar 54,17%. Mais a frequência de Peugeot, Fiat, GM, Ford. Vai ser mais 12,5, mais 12,5, que vai dar 66,67%. Até Volks, a frequência relativa acumulada. Então, 60,67 mais 20,83 vai dar 87,5%. Frequência relativa acumulada. Renault, Volks, Peugeot, Fiat, GM, Ford,
vai ser 87,5 mais 8,33. Mais 8,33, que vai dar 95,83%. E a frequência acumulada, né, relativa acumulada de todas as preferências vai ser quanto, gente? 95,83 mais 4,17, que é quanto? 100% dos nossos dados. Ok? E assim, ó, nós montamos uma tabela de frequências. Frequência absoluta, representada por F, tá? Número de vezes que o dado aparece na sua pesquisa. Frequência absoluta acumulada. Eu vou somando as frequências absolutas de cada termo, até obter o total da sua pesquisa, o total de dados da sua pesquisa, né? E elementos que a gente fala. Frequência relativa é essa quantidade da frequência absoluta em relação ao todo da sua pesquisa, vezes 100, que é em porcentagem. E a frequência acumulada relativa é a soma das suas frequências relativas. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Rian? Meninas? Ai, Não. Não, prof, tranquilo. Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Rol e intervalo de classe. Então, é um outro conceito que nós vamos trabalhar aqui hoje. O que é um rol e intervalo de classe? Vamos lá. Em uma pesquisa realizada com um grupo de amigos, referente à massa corporal dos componentes do grupo, obteve-se as seguintes informações. Então, nós tínhamos nesse grupo lá um total de quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pessoas. E aqui a gente obteve o resultado das massas. Vocês observaram aqui que a prof colocou massas todas inteiras, sem vírgula, para facilitar nosso estudo. Então, nós temos uma pessoa, 80 quilos, 53 quilos, 65 quilos, 67, 70, 68, 70, 71, 70, 54, 62, 64, 54, 77, 74, 80, 70, 74, 75 e 72. Então, esses foram os dados coletados. Agora, o nosso exercício vai pedir para a gente assim, organize os dados coletados em rol. Gente, o que é organizar os dados em rol? É colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Então, é organizar, ordenar os seus dados. Eu trouxe aqui, ó, para vocês verem. Então, eu vou ordenar os meus dados. Começando, eu vou fazer em ordem crescente, do menor para o maior, porque é mais fácil para analisar, eu prefiro. Então, nós vamos ter lá, quem é o menor? 53. Vão me ajudando aí se eu não pulo ninguém, tá? 53, depois do 53 eu tenho quem? O 54. Detalhe, se o 54 repetir 10 vezes, eu tenho que colocar o 54 no meu rol 10 vezes. No caso aqui, o 54 repete quanto? 2 vezes. Então, vamos por lá. 54. Então, eu tenho que colocar todos os dados que aparecem ali. Depois do 54, nós temos quem? 54. Acho que acabou, né? Aí, depois do 54, vem para nós quem? O 62. Alguém está vendo outro fora no 50, na casa de 50 aí? Não. Então, o 62. 62 aparece quantas vezes? Uma única vez. Então, 62. Depois do 62, nós temos o 64, que está aqui. Então, 64, que apareceu quantas vezes? Uma única vez também. Aí, nós temos o 65. 65 apareceu quantas vezes? Só aqui uma vez. Depois do 65, temos o 67. 67 tem uma vez aqui. Depois do 67, nós temos o 68, que apareceu aqui uma vez, só tem um 68. Depois do 68, quem vem? O 70, né? 70, apareceu uma, duas, 3 vezes. 4 vezes. Então, vai ter 70, 70, 70 e 70. Beleza? Depois do 70, nós temos o 71. Tá ali, quase que eu ia pular um. 71, vou continuar aqui. 71 só veio uma vez, tá aqui. Nós temos o 72. 72 só aparece uma também, né? Depois do 72, nós temos 74, que aparece uma, 2 vezes.
74. Depois do 74, nós temos o 75. Depois do 75, nós temos o 77. E, para finalizar, a gente tem o 80, que aparece 2 vezes. Então, aqui, ó, essa disposição que eu coloquei, né, em ordem crescente, a gente tem o que a gente chama de rol. Poderia ter colocado 10 embaixo, 10 em cima, mas tudo bem. Então, esse é o nosso rol. Tudo bem sobre o rol? É organizar o seu dado em ordem crescente ou decrescente. É importante conhecer o conceito do rol, porque depois nós vamos calcular algumas medidas de tendência central, que é média, mediana e moda, que a gente precisa, né, no caso, principalmente da mediana, ter esses dados organizados em rol. Então, já é importante vocês conhecerem o conceito. Agora, a nossa segunda pergunta. Qual é a maior massa e a menor? Qual a maior? Maior, 80 quilogramas, certo? E a menor é 53 quilogramas. Pronto. Viu como fica mais fácil de interpretar, né? A nossa tabela ali, os nossos dados. Agora, a letra B. Qual é a amplitude total da amostra? O que é amplitude, gente? Amplitude é a diferença, amplitude total, é a diferença entre o seu maior dado que você tem na tua amostra e o menor. Ou seja, nesse nosso caso aqui, vai ser o quê? 80 menos 53. Esta diferença entre esses valores, o maior valor e o menor valor da amostra, é o que a gente chama de amplitude total. E no nosso caso aqui, a nossa amplitude é 27. Então, nós temos uma amplitude de 27. A diferença do maior para o menor valor é 27 quilogramas. Ok? Posso mudar a página? Sim, não? Sim, prof. Aham. Agora nós temos ali, construa uma tabela com intervalos de classe, indicando em cada classe a frequência, que a gente já aprendeu a fazer antes, frequência relativa, frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, que foi aquela primeira tabela que a gente fez ali antes. Mas, prof, o que são intervalos de classe? Em palavras mais simples, gente, intervalos de classes vai ser um número de linhas apresentando as suas variáveis que você vai ter na sua tabela. E como que eu determino esse intervalo de classe? Quando a gente vai fazer uma tabela com intervalos de classe, a gente tem algumas condições. Não se aconselha ter uma tabela com menos de 4 intervalos e nem com muitos intervalos, por exemplo, mais de 20 intervalos. Então, geralmente, nós vamos trabalhar entre esse meio aí. Tá? Mas tem uma regrinha prática para a gente determinar o número de intervalos que eu posso ter na minha tabela. O número de classes que eu vou ter lá na minha tabela. Então, classes são os intervalos de variação da sua variável. Então, nós vamos ter lá, para determinar o número de intervalos de classe, quando a gente tem, nós vamos usar 5 classes, ou seja, 5 linhas para dispor os meus dados, se a minha amostra tiver menos que 25 dados. No nosso caso ali, a nossa amostra, nós tínhamos quanto? Qual era a nossa amostra? 20 pessoas, né? Então, quer dizer que nós vamos fazer uma tabela de classe que vai ter 5 linhas, trazendo as massas dos nossos componentes da pesquisa. E quando eu tiver uma amostra que tem mais que 25 elementos compondo ela, a gente vai calcular, aproximadamente, a raiz quadrada do número que você tem na amostra. Então, se eu tiver uma amostra com 25, uma pesquisa com 25 elementos, a amostra total, então, o número de classes dessa minha tabela vai ser a raiz quadrada de 25. Então, vamos pegar a nossa amostra aqui, os nossos dados. Aqui eu já trouxe em rol, organizado em rol, para a gente poder fazer a nossa tabela. E a nossa tabela é a seguinte, olha lá. Então, eu tenho aqui a massas, eu tenho a frequência, que a gente quer descobrir absoluta, nós temos frequência acumulada, frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Como que eu vou fazer aqui os meus intervalos? Ó, como eu falei para vocês, quantos intervalos nós vamos usar? Nós vamos usar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Para eu determinar o meu intervalo, gente,
eu tenho que calcular a amplitude desse intervalo. Ué, prof, mas você calculou a amplitude total. Sim, a amplitude total é o quê? A diferença do maior elemento que eu tenho na minha amostra e o menor. Então, nós descobrimos que a nossa amplitude total aqui, que eu usei lá como o A, né, para representar, era 80 menos 53, que é igual a 27. Então, para diferenciar um pouquinho, nós vamos chamar a amplitude do intervalo de H. Então, H vai ser o quê? A amplitude total que eu tenho, que é quanto? 27, dividido pelo número de intervalos que eu vou ter. Dividido, no caso aqui, nós vamos ter quantos intervalos? Nós vamos ter 5 intervalos. Deixa eu pôr uma fórmulazinha aqui, número de intervalos. Que você vai ter. No caso aqui, cada intervalinho que eu vou ter aqui vai ser 27 dividido por 5, que vai dar 5, sobra 2,4, 5,4. Então, significa o quê? Que eu vou pegar 53 quilos mais 5,4 quilos, que vai dar quanto? 53 mais 5 dá 68,4. Do 68,4 até mais tanto. Mas vamos facilitar nosso trabalho. Como deu um número decimal aqui, ó, vamos arredondar isso aqui. Então, eu sempre arredondo para mais. Então, nós vamos usar o intervalo, a amplitude do nosso intervalo, como 6. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o que realmente são os intervalos de classe. Então, nós temos 5 intervalos e agora nós vamos montar cada uma das nossas classes. Então, nós vamos ter lá. O menor valor é quanto? 53, desculpa. Do 53 mais 6 vai dar quanto? 59. Então, significa dizer o quê? Que nesta minha classe vai entrar 53 quilos e eu vou até próximo de 59. Por quê? Porque eu estou usando aqui, ó. Isso aqui significa intervalo fechado. A minha variável faz parte desse intervalo. Intervalo aberto, esta não conta nesse intervalo. 59 não conta aqui. Então, todas as massas entre 53 quilos e 58,99 quilogramas vai na minha primeira classe aqui, tá bom? Vai dentro desse intervalo de classe. Agora, na meu próximo classe, eu vou colocar lá de 59 quilos, que vai entrar aqui, todas as pessoas que tiverem 59 vão ser contadas aqui, a frequência, até 59 mais 6, que vai dar quanto? 59 mais 6 vai dar 65. Ou seja, as pessoas que têm de 59 a 64 ponto alguma coisa quilos, faz parte dessa classe. Agora lá, 65 tem que fazer parte dessa. Sempre vou contar na próxima, tá? As pessoas de 65 mais 6, 71. Então, pessoas têm, como aqui a gente só tem valores inteiros, quer dizer o quê? Que as pessoas de 65 a 70 quilos vão estar nessa classe. Agora lá, de 71 mais 6, 77. De 71 a 76 vão entrar nessa classe, na minha frequência. E de 77 mais 6 vai dar quanto? 77 com 6 vai dar 83. Então, todas as pessoas acima, que têm 77 quilos até 83 quilos, entram nessa classe. Um detalhe, essa última classe que eu montei aqui, esse último intervalo, eu posso fechar aqui também, ó. Por quê? Porque a minha amostra só vai até, no máximo, 80 ali. Então, significa que aqui vão entrar todas as pessoas da minha amostra. Então, se tivesse uma pessoa com 83 quilos, para eu não precisar fazer mais uma classe, eu fecharia para que 83 também contasse nesse intervalo de classe que eu tenho aqui. Ok? Agora, vamos lá. Então, montado nossos intervalos de classe, nós vamos contar quantas pessoas pertencem ao primeiro intervalo de classe, que é de 53 quilos a 58. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3 pessoas, que é 53, 54 e 54. Então, nossa frequência absoluta é 3. Agora, de 59 a 65. Então, tem que ter no mínimo 59 e no máximo 64 pelos valores que a gente tem aqui. 1,
2. O 65 entra? Não, porque 65 vai ser contado no meu terceiro intervalo de classe. Então, eu tenho quantas? 2. De 65 a 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 71 entra? Não, porque ele não faz parte, ó, intervalo aberto. Então, eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha frequência absoluta é 7, de 65 a 71 quilos. De 71 a 77. Então, o 71 entra nessa. 1, 2, 3, 4, 5. 77 não entra. Então, aqui são 5. E de 77 a 83, eu vou ter quantos? 1, 2, 3. 3, a nossa frequência absoluta de todos os intervalos. Por que que eu uso essa tabela de intervalos, gente, de classe? Porque vocês viram que a gente tem vários valores aqui que só aparecem uma vez? Né, ó, 53 só aparece uma vez, o 64 só uma, 65 só uma, 67 só uma, 68 só uma. Então, a gente organiza essa tabela em intervalos de classe para não ficar com uma tabela com muitas linhas. Aí vai ficar uma tabela enorme, vai ficar difícil de analisar os meus dados, muito mais complicado, às vezes vai dar até erro nessa análise. Então, por isso que a gente tem esse tipo de tabela, que é a tabela de intervalo de classe, porque você pode agrupar os seus dados dentro de um intervalo, facilitando, trazendo uma tabela mais organizada e com fácil interpretação. Ok? Então, vamos somar lá aqui. Oi? Professora, a aula Só acabou. 5 minutinhos. Só para Tá eu bom? dar uma avisada. Para encerrar Beleza. aqui. Então, nós vamos ter aqui, vamos somar a nossa frequência, vai dar 5, 12, 17, com 3, 20. Nossa frequência. O total da nossa amostra, 20 elementos. Frequência acumulada. Frequência acumulada de pessoas que têm de 53 a 59, 3. De 53 a 65, 3 mais 2, 5. Até 71, 5 mais 7, 12. Até 77 quilos, ou melhor, 76 quilos, vai ser 12 mais 5, que vai dar 17. E até 83 quilos, nós temos uma frequência acumulada de 20 pessoas, ok? Toda a nossa amostra. Agora, a frequência relativa, que é a porcentagem. Como que eu calculo frequência relativa? Frequência relativa é a sua frequência absoluta dividido pelo número da sua amostra, né, de elementos da amostra, vezes 100. Então, nós vamos ter lá 3 dividido por 20 vezes 100, que vai ser igual, já estou terminando, tá, galerinha? Vezes Beleza, 100, prof. vai ser 15%, ok? Professora, vai ser assim que vai ter na Isso, bem apostila, assim, né? Rian. Ah, tá. Então tá moleza. 3 dividido por 20, isso, 15. Agora lá, duas pessoas, 2 de 20 vezes 100. Aqui dá para simplificar, né? Eu corto um 0, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10%. Vamos usar a nossa inteligência ali. Agora 7. 7 de 20 vezes 100. Então, 100 dividido por 25. 5 vezes 7, 35%. Agora, 5 de 20 vezes 100. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 5, 25%. Agora, 3 a gente já calculou lá em cima. 3 de 20 vezes 100, que vai ser igual a quanto? 5 vezes 3, 15%. Para, tô na aula. O total dessa soma é quanto? 100%. Agora, a nossa frequência relativa acumulada é só somar os intervalos. Então, de 53 a 59, 15%. É só repetir a primeira. A segunda, até 65 quilos, vai ser 15 mais 10, 25%. Na terceira classe, até 70 quilos, vai ser 25 mais 35, que vai dar quanto? 60%. Até 76 quilos, 60 mais 25, 85%. E todos os nossos dados, 85 mais 15, 100%. E assim, ó, nós montamos uma tabela com intervalos de classe. Viu que simples? O que vocês acharam? Difícil, fácil?
Ó, tá mais ou menos pra mim, mas, né? Depois, gente, revejam. Ó, eu tinha trazido mais um exemplo aqui, mas como a nossa aula terminou, né? Vamos deixar esse exemplo. Então, tarefinha, Beleza. páginas 133, 134, 136 e 137. Acreditar que você pode já é meio caminho andar. Então, sempre acredito que você pode. Não olha lá e vai falar, eu não consigo, e não tentar fazer. Vocês conseguem sim, tá bom? Beijo, gente. Boa tarde para vocês e até É. Tchau, professora. Tchau. Tenha um bom início de semana. Vocês também. Beijo. Tem um bom semana. Tchau, prof. Tchau, meu anjo.